Sobrenatural 5 já tá pra estrear, ou já estreou, dependendo do dia que você tá vendo esse vídeo. E nada melhor do que um resumão pra gente se lembrar de tudo o que aconteceu nos 4 primeiros filmes. Até porque já tem 5 anos desde que o 4º filme da franquia foi lançado. Então, muito provavelmente você já esqueceu de alguns detalhes que são importantes de ter em mente antes de assistir o 5º filme. Ou até mesmo se você nem chegou a assistir os 4 primeiros filmes da franquia, esse vídeo aqui é pra você também, porque você vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu. Caso você queira pular pro resumo de algum dos filmes em específico, é só você clicar aqui embaixo na minutagem. Sem enrolação, bora pra esse resumão. O primeiro filme da franquia se inicia com a família Lambert, que é composta pelo Josh, a Renee e os seus 3 filhos, acordando da primeira noite na sua casa nova, e o filho Dalton já demonstra não gostar muito daquela casa nova não. E um dia, ainda no início do filme, o Dalton simplesmente não acorda pra ir um dia na escola, eles levam ele pro hospital, e o médico diz que o Dalton tá em coma, mas sem nenhum motivo aparente. O Dalton passa 3 meses em coma no hospital e depois disso, mesmo que ele ainda esteja em coma, a família decide levar ele para casa, obviamente com todos os aparelhos necessários. Com o Dalton em casa, a família começa a ver e ouvir coisas estranhas e por isso eles se mudam novamente, porque eles acham que o problema é a casa. A mudança não adianta de nada, porque na nova casa eles também continuam a ser atormentados por presenças sobrenaturais, então a mãe do Josh, que é a Lorraine, chama uma pessoa para ajudar, que é a Elise. A Elise conta para a família que o Dalton não está em coma, e sim que o corpo dele tá ali, mas o espírito não está. Isso aconteceu porque ele tem o costume de fazer projeções astrais desde bem pequenininho, e nessa ele foi indo e não sabe como voltar mais. Ele vai assim sem medo porque ele não sabe que aquilo é uma projeção astral, ele acha que é um sonho. Então eles explicam que esses seres sobrenaturais que a família tem visto por ali na casa são os seres que estão rodeando o corpo do Dalton, porque o corpo dele tá ali, mas o espírito não, rodeando para tentar entrar no corpo dele, porque eles são espíritos que querem voltar à vida, né? Eles querem viver novamente, então eles estão tentando entrar no corpo dele. Só que um desses seres que tá tentando entrar no corpo do Dalton é um demônio. Então eles começam a fazer uma sessão para tentar se comunicar com o Dalton, eles até conseguem, mas é nessa sessão que eles percebem que o bagulho tá mais doido do que eles imaginavam. Ao fim da sessão, a Elise chama a mãe do Josh para ir até lá e as duas contam para ele uma coisa que ele não se lembrava da infância dele. A mãe dele conta que ela conheceu a Elise quando o Josh era pequeno porque ela mesma precisou da ajuda dela porque estava tendo um problema parecido com ele. O Josh, quando era pequeno, tinha essa mesma habilidade que o Dalton tem de fazer projeções astrais, inclusive o Dalton puxou isso dele, e ele era atormentado pelo espírito de uma mulher que saía em todas as fotos que ela tirava, ela saía cada vez mais próxima. A solução na época foi reprimir as memórias do Josh e a habilidade dele de fazer projeções astrais para proteger ele daquele espírito da mulher. Elas lembram o Josh de tudo isso porque naquele momento ele é o único que pode ir até lá para salvar o Dalton, fazer uma projeção astral para ir lá tentar pegar ele de volta. Então é isso que ele faz com o auxílio da Elise, porque ele não se lembrava mais como é que fazia. Lá do outro lado, quando ele consegue ir até lá, ele encontra uma porta vermelha, ele entra nela e é lá que o Dalton está, mas também é lá que o demônio está. Ele consegue fugir com o filho de lá, da onde o demônio está, mas quando eles estão quase voltando para os seus respectivos corpos, aparece quem? A tal da mulher que perturbava ele quando ele era criança. Apesar do seu encontro com ela, ele e o Dalton conseguem voltar para os seus respectivos corpos. Só que quando o Josh tá ali se despedindo da Elise, achando que deu tudo certo e tal, a Elise percebe que tem alguma coisa estranha com o Josh, percebe que ele não voltou sozinho lá do além, e para confirmar isso ela tira uma foto dele. O Josh não gosta nada da Elise ter tirado uma foto dele e mata ela enforcada, ou pelo menos parece, né, a princípio. Só no segundo filme que a gente vai descobrir que não foi o Josh que matou ela. A Renee chega na sala, vê a Elise ali morta e a câmera caída no chão, ela pega a câmera e quando ela vê, é uma foto do espírito da mulher. E assim acaba o primeiro filme. O segundo filme começa mostrando quando o Josh era pequeno e quando a mãe precisou chamar a Elise pra ajudar ele. Então mostra ali todo o processo do que elas fizeram pra ajudar o Josh. Em seguida já passa pro tempo atual, exatamente um dia depois da volta do Dalton lá do além, e mostra a Renee dando um depoimento pra polícia pela morte da Elise, que tá tendo uma investigação agora. A polícia acha que a Elise pode ter sido morta pelo Josh, então eles iniciam uma investigação e lacram lá toda a casa da família Lambert,
então eles são obrigados a ir passar uns dias na casa da mãe do Josh. A Renee, o Dalton e a mãe do Josh continuam a ver coisas estranhas pela casa, mesmo estando em outro lugar e mesmo aparentemente já tendo acabado com o problema. E o Dalton já começa a perceber que tem alguma coisa de muito estranha com o pai, porque tem um dia que ele acorda no meio da noite e ele vê o pai falando, entre aspas, consigo mesmo. A mãe do Josh pede então ajuda àqueles dois assistentes da Elise, que é o Specs e o Tucker, e eles mostram pra ela uma coisa muito estranha que eles encontraram em uma gravação antiga do Josh de quando era criança. Eles colocam ali uma correção de cor no vídeo e simplesmente quem aparece no vídeo é o Josh adulto, ao lado do Josh criança. E como ninguém sabe que diacho é aquilo, a única pessoa que saberia informar é quem? A Elise, só que ela morreu. Mas isso não é um problema, porque eles fazem uma sessão pra tentar falar com ela. Eles não, porque eles não sabem fazer, mas eles chamam uma pessoa que sabe, que é o Carl, que trabalhava com a Elise antigamente. Eles conseguem contato com a Elise, ou assim eles pensam, e ela tenta mostrar pra eles quem foi que matou ela. Ela manda eles pra um lugar que antigamente era um hospital e era o mesmo hospital em que a mãe do Josh trabalhava. Lá eles encontram um quarto que, segundo a Lorraine, era um CTI, e ali mostra um flashback de um dia em que o Josh estava com ela no hospital, ainda criança, e um velhinho de cama atacou o Josh exatamente ali. Aquele velhinho, segundo ela, ele estava ali no hospital porque ele tinha tentado se castrar. Eles continuam explorando o lugar em busca de respostas até que chega um momento em que eles percebem que a pessoa que estava fazendo contato com eles não era a Elise. Ainda lá, eles descobrem um esconderijo e é dentro desse lugar que eles descobrem que aquele velhinho que atacou o Josh no hospital, quando vivo, se vestia de mulher e colocava aquela roupa toda preta com véu e matava as pessoas. Esse era o disfarce dele. E enquanto eles estavam lá fazendo todas as descobertas, o Josh ficava cada vez mais estranho, ou seja, cada vez mais possuído por aquela mulher de preto. Então, quando eles voltam de lá do antigo hospital, né, das ruínas do hospital, a Lorraine conta tudo pra Renee e os meninos já dão início ao plano deles de tentar tirar o velhinho, que a gente achava que era uma mulher, do corpo do Josh. Então o Carl entra na casa pra tentar conversar ali com o Josh e os meninos ficam do lado de fora na van ouvindo tudo que tá acontecendo pra ver se ele ia precisar de alguma ajuda. E não é que ele acaba precisando. Os meninos entram na casa pra ajudar o Carl, mas o Josh dá um nocaute neles dois e quase mata o Carl. Ele fica à beira da morte. E é exatamente por ter ficado à beira da morte que ele vai lá pro além, e é lá no além que ele encontra o Josh de verdade, o espírito do Josh, já que quem tá no corpo do Josh é o velhinho, né? O Carl e o Josh vão atrás da Elise e conseguem encontrar ela. A Elise diz então pro Josh que ele precisa encontrar o local onde vivem as memórias daquele cara ali dentro, porque é assim a forma que ele vai conseguir destruir aquele espírito. Só que o Josh não se lembra onde é que estão as memórias, até porque as memórias dele mesmo foram apagadas quando ele era criança. Então ele vai perguntar pra quem? Pra ele mesmo quando era criança, e é assim que ele acaba aparecendo naquela gravação. O Josh criança mostra pra ele o local e obviamente é atrás de uma porta vermelha. Então eles conseguem acabar com aquele espírito, né, expulsar ele de dentro do corpo do Josh, acabando com as memórias dele lá no além, e o Josh, o Dalton e o Carl conseguem voltar para os seus respectivos corpos. Mas peraí, Dalton? Sim, o Dalton tinha ido pro além tentar encontrar o pai dele, porque o cara que estava possuindo o corpo dele estava tentando matar toda a família. E no fim, o Dalton e o Josh fazem hipnose para poder esquecer daquilo tudo e não poder fazer mais projeção astral. O terceiro filme não tem nada a ver com a família Lambert e ele se passa alguns anos antes disso tudo que aconteceu. Ele começa com a Queen aparecendo na porta da Elise, dizendo que ela foi lá indicada por uma pessoa porque ela queria tentar se comunicar com a mãe dela que tinha morrido um ano atrás. Ela queria tentar se comunicar porque ela mesma já tinha tentado se comunicar sozinha, mas não tinha tido sucesso. A Elise até tenta, mas ela não consegue, e ela avisa pra Queen que ela não poderia fazer isso sozinha, porque ela poderia atrair a atenção de outros espíritos que não a mãe dela. E tu acha que ela dá ouvidos? Claro que não, ela continua tentando contato com a mãe. E ela começa a conseguir contato com o outro lado, mas não exatamente com a mãe. Tanto é que um dia na rua, ela tá vendo assim, uma coisa que a gente pode chamar de espírito, ela se distrai e é atropelada e o estado dela fica bem grave. Ela passa um tempinho no hospital então, e quando ela volta pra casa, ela volta com as duas pernas engessadas. Aí a partir do momento em que ela volta pra casa, as coisas estranhas já começam a acontecer e ela fica achando que é a mãe dela tentando contato com ela. Só que o bagulho fica tão doido na casa que o pai dela vai até a Elise pra pedir ajuda. E lá, a Elise explica pro pai dela que ela não trabalha mais com esse tipo de coisa, porque quando ela perdeu o marido dela, ela também tentou contato com ele e foi até o local onde ela não deveria ir,
e nisso que ela foi, um espírito seguiu ela de volta. E a partir daí, toda vez que ela usava essa habilidade dela de ir até o além, esse espírito ia até ela, dizia que ia matar ela e ela sentia que ele realmente em algum momento ia conseguir matar ela. Não é que matou mesmo? Que essa entidade a qual ela está se referindo é exatamente aquela mulher, que não é mulher, que a gente sabe agora que não é mulher, de preto, que matou ela lá no primeiro filme. O pai da Queen entende, mas ele pede então que a Elise vá até a casa dele só pra conversar com ela. Só que obviamente a Elise não vai até lá só pra conversar. Lá na casa dela, a Elise faz uma sessão pra tentar falar com a entidade que tá perturbando a Queen e aparece quem? Quem? Exatamente ela, que na verdade é ele, a entidade que tá tentando matar a Elise. Sem outra alternativa, já que a Elise não pode ajudar, o pai da Queen chama o Specs e o Tucker, que futuramente viriam a ser os assistentes da Elise, mas naquela época eles eram dois charlatões, só fingiam que sabiam alguma coisa do sobrenatural. Então quando o bagulho fica doido mesmo lá na casa da Queen e ela fica possuída, eles admitem pro pai dela que eles não entendem nada do mundo espiritual. Mas aí chega a Elise pro resgate. A Elise começa a sessão pra tentar trazer a Queen de volta e para isso ela vai até o além. Obviamente passa por uma porta vermelha. E quem aparece lá no além também para ajudar a Queen é a mãe dela. E é assim que eles conseguem trazer a Queen de volta pro seu corpo. E lá no final do filme, a Elise faz o convite pro Specs e pro Tucker, chamando eles para trabalhar com ela. E o quarto filme começa no ano de 1953, mostrando a Elise ainda criança, mas já com o dom dela. O pai não aceitava o dom dela de jeito nenhum, então toda vez que ela dizia que viu um fantasma ou viu alguma coisa, ele ou dava muita porrada nela ou botava ela de castigo. E uma dessas vezes que ele botou ela de castigo, ele botou ela em um porão super escuro e lá uma entidade começou a falar com ela. Essa entidade estava atrás de uma porta que estava trancada e a entidade pede para Elise que a Elise pegue a chave para poder abrir a porta para ela. A Elise, criança ingênua, obviamente faz isso, né? Porque a entidade está falando ali com uma voz bem docinha. Quando a entidade consegue abrir a porta, graças à chave que a Elise deu para ela, é que a Elise percebe que ela fez besteira, porque aparentemente ela não era boazinha, não. A mãe da Elise vai até o porão para ver se a Elise está bem e é nessa que a entidade mata a mãe dela enforcada. Depois daí já passa pro ano de 2010, depois do que aconteceu com a Queen no filme passado. E aí já mostra a Elise recebendo uma ligação de um homem que agora está morando na casa que ela morava quando era criança, que foi a mesma casa que ela abriu a porta lá para a entidade. Esse homem liga pedindo a ajuda da Elise, porque segundo ele tinha fantasmas ali dentro da casa dele. A princípio a Elise nega a ajuda, né, porque ela fica com aquele receio de voltar àquela casa com tantas memórias ruins que ela tem, mas depois ela aceita ir até lá porque ela se sente na obrigação, porque ela acha que foi ela que liberou aquela entidade pro mundo, então ela tem que ir lá resolver esse problema. Então ela e os assistentes dela vão até lá e começam a investigar. Na cidade, a Elise encontra o irmão dela, que ela não via há muitos anos, e as suas duas sobrinhas que ela nunca tinha chegado a conhecer. Porque quando ela tinha 16 anos, ela não aguentou mais o pai abusivo dela e saiu de casa, deixando o irmão mais novo lá com ele sozinho. E por isso o irmão nunca quis saber dela e não quis nem papo com ela quando ele viu ela lá na cidade, porque ele guarda esse rancor. Ele diz que quando eles eram muito pequenos, a Elise assustou muito ele com a história que ela contava de um monstro que vivia atrás de uma porta vermelha. E ela simplesmente foi embora. Só que a Elise não se lembrava desse detalhe da porta vermelha que o irmão dela acaba falando. Então isso acaba ajudando na investigação deles. E essa investigação leva ela a encontrar uma menina que estava acorrentada, uma menina viva, estava acorrentada lá naquele mesmo porão. E quem foi que prendeu ela ali? O mesmo cara que ligou pra Elise pedindo a ajuda dela com os fantasmas da casa dele. Mal sabia ele que esses fantasmas levariam a Elise a descobrir a verdade. Depois de muita luta ali, o Specs consegue matar o cara e ele chamou a polícia pra polícia levar a menina que estava lá presa. Enquanto a Elise estava lá na delegacia prestando depoimento, o irmão dela vai até a casa da infância deles pra procurar um apito que era dele quando ele era criança, e ele vai junto com as duas filhas dele. Uma das filhas dele vai até o porão e dá de cara com aquela mesma entidade que a Elise liberou quando era criança, que é a entidade das chaves. Essa entidade faz com que a menina entre em coma, então rapidamente a Elise já se prepara para ir até o além para trazer ela de volta, e ela faz isso com a ajuda da outra sobrinha. Quando ela vai dar início, ela tem uma visão onde ela descobre que o pai dela fazia exatamente a mesma coisa que esse cara estava fazendo com essa menina, só que o pai dela fez isso com várias outras mulheres. E além disso, ela descobre que tanto o pai dela quanto esse cara, que prendiam mulheres, estavam sendo influenciados
pela entidade da chave a fazer isso. Então eles não faziam porque eles queriam, e sim porque ela mandava. A Elise acaba sendo presa lá no além por essa entidade e a outra sobrinha vai até lá ajudar ela. A entidade quase que acaba com a raça de todo mundo, mas a mãe, o espírito, né? O espírito da mãe da Elise aparece lá e acaba com ela com uma porrada só. Depois disso, todo mundo consegue voltar para os seus respectivos corpos e o filme termina com a Elise tendo uma visão do que já estaria acontecendo com o Dalton, que são os acontecimentos lá do primeiro filme, e termina com ela recebendo uma ligação da mãe do Josh. Vocês repararam aí que em todos os filmes da franquia a gente sempre teve a presença de uma porta vermelha. Toda vez que a Elise ia pro além, ela passava por uma porta vermelha. Se você não se lembrava desse pequeno detalhe, era muito importante se lembrar, porque afinal de contas, o nome do quinto filme da franquia é Sobrenatural 5, A Porta Vermelha. E aí, tinha alguma coisa dos 4 primeiros filmes que você não se lembrava? Eu tentei fazer esse resumo dos filmes falando apenas o essencial mesmo, sem muita riqueza de detalhes, justamente para ser um vídeo que você vai assistir bem rapidinho antes de assistir o quinto filme. Se você ficou até o final do vídeo, comenta aqui embaixo qual desses 4 primeiros filmes é o seu favorito. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque se você gosta de terror, você está no lugar certíssimo. Beijinhos e até a próxima.